Eu vou começar, vou pegar um domínio D contido em R2, um subconjunto do R2 e F, uma função de D em R, uma função. E aí eu vou pegar o x0, y0, um ponto de D, ele é o ponto x0, y0, é chamado ponto de máximo absoluto de F, e às vezes ele também é chamado de máximo global. Tá? Se o F de x0, y0, né, o F desse ponto, for maior ou igual ao F de xy, qualquer que seja o xy pertencente a D. Tá bom? Então, esse é o ponto de máximo absoluto. E a gente diz que P, que esse ponto aqui, o ponto x0, y0, é um ponto de máximo local, se ele for, maior ou igual aos outros, mas não para todo o domínio, mas só para uma bola em torno do ponto, né? Então, eu vou dizer assim que se existir uma bola aberta B, contida de raio, de centro no ponto P, centro em x0, y0, e raio positivo, tal que o F de x0, y0 é maior ou igual ao F de xy, qualquer que seja o xy, não no domínio todo, mas só comparando com os pontos da bola. Tá? Não que eu consiga fazer um gráfico muito perfeito, mas aqui, ó, se fosse uma função assim, aqui uma superfície com esse formato aqui, né? Então, este ponto aqui, não há dúvida, esse aqui, se aqui for o plano xy, esse aqui seria um ponto x0, y0, ponto de máximo global. Tá? Agora, este outro aqui, que eu vou chamar de x1, y1, esse aqui, ele é um ponto de máximo local. Tá? Porque ele é o ponto onde a F tem o valor mais alto, não olhando para todo o domínio, mas olhando só localmente. Quer dizer, aqui, olha, eu posso olhar uma bolinha e só para os pontos desta região do domínio, né, da bola, uma bola aberta aqui, só para os pontos que eu calculo o F deste e F dos outros aqui, o F de x1, y1 é o maior, mas só restrito a esse pedaço, não olhando tudo, tá? Então, são essas as duas definições, e aí tem as definições análogas para mínimo, tá? E analogamente, definimos ponto de mínimo local e ponto de mínimo absoluto, né? Tudo bem? Bom, o que nós... Deixa eu tentar mostrar o que a gente vai fazer aqui. Lembra lá em cálculo 1, ou seja, quando a gente estudou máximos e mínimos de funções de uma variável, vocês tinham aqui o eixo dos x, e para determinar o máximo de uma função num intervalo, você tem um intervalo fechado AB, como é que vocês faziam para determinar o valor máximo, o valor mínimo de uma função num intervalo fechado? Né? Vocês calculavam, vocês podiam fazer assim, ó,
né? Vocês podiam achar alguns pontos de máximo. Deixa eu mudar um pouco o gráfico para tornar um pouquinho mais interessante o exemplo. Eu poderia fazer assim, ó, podia ser uma função que faz assim e depois assim, tá? O que acontece aqui? Esse aqui é o máximo absoluto, tá? Quer dizer, o ponto correspondente aqui, um x0 aqui, seria o ponto de máximo absoluto da função. Mas E qual que seria o mínimo? O mínimo absoluto é justamente este aqui na pontinha, na extremidade. Então, como é que era um procedimento que vocês aprenderam? Vocês achavam os pontos críticos, né? Quando é que a derivada se anulava, né? Acha os pontos críticos, esse aqui tem uma derivada que se anula aqui, uma que se anula aqui, e depois comparava com os pontos nas extremidades, tá certo? E aí, por comparação, a gente determinava o máximo e o mínimo da função. No caso aqui, uma função contínua, fica simples fazer isso. Problema, o que é o nosso problema aqui? Eu tenho uma função definida no plano, né? Então, o domínio é uma região do plano. Eu posso procurar pontos críticos, que a gente vai ver depois o que são, já o que são, pontos críticos lá dentro do domínio, mas depois eu tenho que comparar com os pontos na fronteira. Aqui tem a fronteira do intervalo são só 2 pontos. Mas como é que é a fronteira de um conjunto do plano? A fronteira tem infinitos pontos, em geral, né? Então, pode ser uma fronteira complicada. E aí, a gente tem que analisar o que está dentro e o que está na fronteira e comparar tudo isso. E aí o trabalho vai aumentar bastante. Vocês perceberam? Então, a fronteira de um conjunto, um subconjunto do plano pode ser um conjunto muito grande. E aí que entra um pouquinho da dificuldade que a gente pode ter na hora de achar o máximo e o mínimo, ou na hora de procurar máximo e mínimo de uma função. Então, nós vamos começar a estudar alguns aspectos do domínio, tá? Eu vou começar a olhar algumas características do domínio e em que condições eu tenho garantida a existência de máximo e de mínimo de uma função, tá bom? Deixa eu corrigir uma coisinha. Aqui, ó, isso que eu falei, vamos voltar aqui. O ponto x0, y0 é um ponto de máximo local de f se existir uma bola aberta de centro x0, y0 e raio r, tal que o f de x0, y0 é maior que f de xy para todo x da bola, mas dentro do domínio, né? Tá? Faltou escrever isso, tá? Porque pode acontecer do domínio ficar cortado, ou da bola ficar cortada pelo domínio, tá? Então eu vou pegar um A contido em R2, eu vou pegar um subconjunto A, e eu vou dizer que um ponto x0, y0, pertencente a A, é um ponto interior de A, se existir uma bola aberta B, totalmente contida em A, de centro x0, y0 e raio R, positivo, tá? Então, você tem o conjunto A e um ponto, ele está no interior do A, se eu conseguir encontrar uma bolinha aberta, deixa eu fazer pontilhadinha aqui, uma bola aberta com raio positivo e de centro nesse ponto x0, y0 aqui. Então,
Com essa definição, a gente pode dizer que um conjunto é aberto se todos os pontos dele são pontos interiores. O conjunto A, contido em R2, é aberto se todos os seus pontos são pontos interiores. Tá? Bom, vamos ver só um exemplo para começar? Eu vou pegar um exemplo, um f de xy igual a x2 mais y2. Essa função a gente conhece bem, né? O que a gente pode dizer aqui? Como f de 0, 0 é 0, né? F de 0, 0 é 0. E 0 é o menor valor dessa função, porque aqui é soma de quadrados, né? Então, isso aqui é menor que f de xy, qualquer que seja o xy do domínio. O domínio aqui, eu estou pensando em R2 todo, né? Então, para todo xy pertencente a R2, então eu posso dizer que 0, 0 é ponto de mínimo global, né, de f. E essa função, será que ela tem máximo? Essa função não tem máximo, tá? Agora, e se eu diminuísse o domínio? Se eu pegasse a mesma função com outro domínio. Então, agora já é um outro exemplo, né? O exemplo 1 e o exemplo 2. A mesma função e um domínio poderia ser um quadrado em volta da origem, digamos, conjunto dos xy, tais que módulo de x é menor que 2 e o módulo de y é menor que 2. Será que agora essa função tem máximo? Ó, aqui está dizendo que o x está entre menos 2 e 2. E o y também está entre menos 2 e 2. Né? Então, eu vou pegar todos os pontos, todos os pares x e y, com x entre menos 2 e 2 e o y também entre menos 2 e 2. Isso dá um quadradinho aqui, ó. E agora, será que o ponto 0, 0 continua sendo o ponto de mínimo da f, né? Ele está aqui e o f de 0, 0 é o menor valor possível. E agora o maior valor possível, onde vai estar? No 2, 2, por exemplo, o que mais? Tem 4. 4 pontos de máximo. Por quê, hein? Como é que vocês enxergaram isso? Eu poderia pensar nas curvas de nível da função. Para cada constante c, vamos olhar aqui, para cada constante c, x2 mais y2 igual a constante, dá uma circunferência, com raio igual à raiz daquela constante, né? Então, aqui é a curva de nível 0, e aqui, aqui a gente vai tendo as curvas de nível f de xy igual a uma constante. O maior valor possível é quando a gente passar por aqui, né? Mas a circunferência que passa por aqui também passa por aqui e assim por diante, né? Então, esse aqui, que é o 2, 2, o f dele é o maior valor de f possível. Aqui também. Esse aqui é o menos 2, 2. Esse também. E esse daqui, né? São 4. E esse é o 2 menos 2. Então, neste exemplo, 2, 2, 2 menos 2, menos 2, 2 e menos 2, menos 2 são pontos de máximo desta função f definida nesse conjunto D aqui. E qual que é o valor máximo de f?
é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 8, né? Tudo bem? E se o D, em vez de ser esse conjunto D aqui, você pegou o quadradinho com todo esse conjunto aqui, a borda, né, a fronteira dele, faz parte do D. E se eu pegasse o D aberto, né, eu poderia pegar, aí já é outro exemplo, né, eu vou só falar aqui 3, eu vou fazer G de XY igual a x2 mais y2, e o D é o conjunto dos xy, tais que módulo de x é menor, estritamente menor que 2, e módulo de y é estritamente menor que 2. Tá? O que aconteceu aqui? Comparado com esse, eu tirei o contorno. Eu deixei um quadradinho aberto. Tá certo? E agora, a função tem máximo? Agora ela não tem máximo de novo. Você quer chegar, né, quanto mais próximo dessa pontinha, mais próximo de 8 fica o valor de f. Mas você não chega lá. Né? 8 fica sendo um majorante, mas ele não é máximo. Ele majora o conjunto dos valores. Mas ele não, você não atinge o máximo. Tá? Então, aqui, essa função g aqui não tem máximo. Tá? O que você pode dizer é que g de xy é menor que 8, qualquer que seja xy pertencente a esse conjunto D. Mas você nunca chega no igual. Tá? Então, ela não tem máximo. Tudo bem? Então, vocês veem que eu quis fazer esse exemplo um pouquinho mais longo para mostrar que o papel o domínio tem um papel importante aqui, né? Na hora de achar máximo e mínimo de uma função, você tem que olhar atentamente para o conjunto e para determinadas características do conjunto. Tá? Então, eu defini o que é um conjunto, o que é ponto interior, a gente vai usar, o que é conjunto aberto, tá? E agora eu vou falar um pouquinho o que é fronteira, o que é conjunto fechado, e aí a gente vai chegar num teorema bastante útil, que é o teorema de Weierstrass, que vocês já viram na versão de uma variável, agora a gente vai ver na versão de duas variáveis. Tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu digo que um conjunto D do R2 é limitado. Um conjunto é limitado. Vocês já viram funções limitadas, né? Agora eu quero um conjunto limitado. A ideia... Vamos ver se a gente... será que vocês conseguem dar uma definição para mim? Ajudar a definir? Eu tenho um conjunto D aqui, esse conjunto aqui. Esse aqui que eu desenhei, ele é limitado. Agora, se eu pegar uma faixa assim, ó, isso aqui, ó, vai para mais infinito lá, para menos infinito aqui, esse aqui não é limitado. Tá? É essa a ideia que eu quero passar. Então, quando o conjunto é limitado, eu enxergo começo, meio e fim. Eu enxergo onde é que ele acaba. E quando o conjunto não é limitado, eu não enxergo ele inteiro, né? Por mais que eu desenho, não vejo tudo. Como é que eu passo essa ideia? De uma forma precisa, né? Porque é esse o problema. Como é que eu transmito essa ideia? O que eu ponho aqui? Quando é que um conjunto é limitado? Isso, quando existe... um círculo. A gente chama de bola, mas existe uma bola, pode ser com um raio muito grande, não faz mal. Existe uma bola com um raio enorme, tá? Mas o conjunto D está inteirinho dentro dessa bola. Tá? Então, o conjunto é limitado se existir uma bola
de raio positivo, tal que... Eu vou chamar essa bola de B. O B está contido... Desculpa, o D... O conjunto D está contido em B. Então, nesse caso aqui, ó, é só pegar um raio suficientemente grande para fazer o conjunto D caber dentro da bola. E esse aqui não adianta. Se eu fixar um raio, sempre vai ter pontos do conjunto que estão para fora da bola, qualquer que seja o raio. Tudo bem? Então, essa é a ideia de conjunto limitado. E agora eu vou falar o que é um ponto de fronteira. Então, um ponto XY, pertencente ao R2, é ponto de fronteira de um conjunto D, se para cada bola aberta de centro XY e raio R positivo, contém pontos que estão em D e pontos que estão fora de D. Então, a ideia é assim, ó, eu posso pegar um conjunto, vou pegar um retângulo que tem assim, isso aqui, ó. O meu D é um conjunto assim. Eu poderia dar um exemplo mais concreto aqui. Vamos dar números aqui. Aqui é 2, aqui é 5, aqui é 1 e aqui pode ser 3, tá bom? Então, como é que eu posso descrever esse conjunto D aqui? Então, o exemplo... O D é o conjunto dos pares XY, tais que o X varia de 2 até 5, mas inclui o 2 e não inclui o 5, certo? O X vai de 2 até 5, fechado em 2, aberto em 5. Tá? E o Y, fala para mim como é que é o Y. O Y varia de 1 a 3, que mais? Inclui o 1, não inclui o 3. Tudo bem? Vai de 1 até 3. Tá, eu peguei esse conjunto esquisito. Eu quero saber quais são os pontos de fronteira de D. Então, a fronteira de D, tem que fazer o teste, né? Um ponto está na fronteira se para cada bola, qualquer bola com qualquer raio, eu pego uma bolinha aqui, essa bolinha intercepta o que está dentro de D e o que está fora de D. Tem pontos de dentro e pontos de fora. Então, conta para mim, quais são? Tem esse aqui eu já peguei como um exemplo, né? Eu pego esse ponto aqui, pego uma bola de raio R qualquer, aqui tem pontos de dentro, que estão dentro de D, aqui tem pontos que estão fora. Que mais? Esse lado aqui está na fronteira? Tá. E esse pontilhadinho? Está na fronteira? Pega um ponto aqui no pontilhadinho e um raio positivo. A interseção da bolinha com centro naquele ponto, tem pontos de dentro e tem pontos de fora. Ele está na fronteira, sim. Tá? A parte pontilhada está na fronteira. Só que ela não... A parte pontilhada não está em D, mas está na fronteira de D. Tá bom? E a mesma coisa aqui em cima. Então, a fronteira de D é a reunião desses 4 segmentos aqui. Tá? É chato escrever tudo isso. Isso aqui seria o conjunto dos pontos da forma 2x
2y, tais que o y varia de 1 até 3, inclusive o 3, unido com o conjunto x1, tais que o x varia de 1 até 5, de 2 até 5, unido com o conjunto dos pontos da forma. Agora esses aqui, o x é 5 e o y varia de 1 a 3. E vou reunir também com o conjunto dos pontos da forma x3, tais que o x varia de 2 até 5. Tudo bem? A fronteira é tudo, inclusive o pontilhado. Tá bom? Bom, e aí eu vou dizer que um conjunto é fechado. Vocês viram que esse D aqui do exemplo, ele não era um conjunto fechado. A intuição, né, o que vocês já... O fato de estar pontilhadinho aqui, a gente já meio que representa um conjunto que não era fechado. Mas o que seria um conjunto fechado? A gente diz que um ponto, um conjunto, né? Um conjunto F do R2 é um conjunto fechado tá? Se ele contém todos os pontos da sua fronteira. Tá? Se F contiver todos os pontos de sua fronteira. Então, eu vou fazer alguns exemplos daqui a pouco, mas só para completar aqui, né? Essa é uma maneira de dizer que um conjunto é fechado, e essa é a maneira que vai ser mais útil para resolver os problemas. Então, se você tem um conjunto fechado, quer dizer, ele contém toda a sua fronteira, então é porque o que está fora dele é aberto. Então, para os pontos, o conjunto dos pontos que não estão em F, né, para cada ponto tem uma bolinha totalmente contida, né, cada ponto dele é um ponto interior. Então, tem uma bolinha de raio R totalmente dentro do complementar. Tá? São duas maneiras equivalentes de dizer o que é fechado, mas para nós essa aqui é mais útil.